Eles tentaram impedir o soldado que escoltava um herói caído, mas o que aconteceu depois chocou a todos. A história começa em uma manhã chuvosa, quando o sargento Ernesto Vieira se preparava para sua missão mais solene. Veterano de 3 campanhas militares, ele havia sido designado para escoltar o corpo de um antigo companheiro de guerra. O caixão de Joaquim Barreto, herói condecorado da Força Expedicionária Brasileira, chegaria naquela tarde do interior de Minas. Poucos sabiam da história por trás daquele homem que havia salvado mais de 20 soldados numa emboscada na Itália. A missão de Ernesto era clara: garantir que o corpo de seu amigo fosse levado com honra até o local do descanso final. Mas ninguém imaginava que o caminho até o cemitério seria interrompido e que o Brasil inteiro veria o que aconteceu. Afinal, quando se tenta barrar a honra de um herói caído, a própria nação responde. Ernesto sempre levou a palavra honra com o mesmo peso que carregava seu fuzil. Ele não era apenas um soldado, mas também um guardião da memória de seus irmãos de farda. Quando recebeu a missão de escoltar o corpo de Joaquim, pediu para que fosse feita a pé, como nos antigos funerais militares. A princípio, o comando achou exagerado, mas acabou aceitando seu pedido por respeito à amizade deles. Ernesto colocou seu uniforme cerimonial, engraxou as botas e afivelou a faixa preta no braço esquerdo. Enquanto se dirigia à estação ferroviária, lembrou-se da última vez que viu Joaquim, ainda no campo de batalha. Na época, ambos foram dados como mortos, mas só Ernesto sobreviveu para contar a história. Ele jurou, ali mesmo, que levaria Joaquim para casa se um dia seu corpo fosse encontrado. A chegada do trem atraiu uma pequena multidão curiosa, mas silenciosa. O caixão foi recebido por uma salva de continência feita apenas por Ernesto, que manteve a postura firme. Não havia banda militar, nem presença de autoridades. Apenas um velho soldado e a lembrança de um irmão. Com esforço, ele ergueu o caixão nos ombros e iniciou a marcha pelas ruas da cidade. Algumas pessoas olhavam com respeito, outras apenas filmavam com seus celulares sem entender a cena. Ernesto caminhava em silêncio, mantendo o olhar fixo no horizonte como se seguisse um destino maior. O percurso até o cemitério levaria horas, mas ele se recusava a colocar o corpo em um carro. Um herói não vai de carro para o túmulo. Ele marcha até lá com dignidade, disse ele a quem tentou dissuadi-lo. Quando a procissão improvisada atravessava a praça central, um grupo de fiscais municipais se aproximou. Alegaram que Ernesto não tinha permissão para aquele tipo de evento e exigiram que ele parasse. Isso não é um desfile, senhor. Aqui é zona comercial. Está atrapalhando o trânsito e o comércio local, disse um deles. Ernesto continuou marchando, ignorando as ordens e mantendo o caixão firme nos ombros. Os fiscais ameaçaram chamar a polícia e até tentaram interceptá-lo fisicamente. Mas um grupo de veteranos, que assistia de longe, interveio antes que a situação piorasse. Com beretes, medalhas no peito e olhos marejados, os ex-combatentes se posicionaram ao lado de Ernesto. O silêncio da tropa improvisada dizia mais do que qualquer argumento legal. A notícia da interrupção começou a se espalhar rapidamente pelas redes sociais. Em minutos, vídeos da marcha solitária do soldado ganharam milhares de visualizações. Eles tentaram impedir o soldado que escoltava um herói caído. Virou manchete em sites e jornais. Pessoas começaram a se dirigir até o trajeto para acompanhar a homenagem. Carros pararam, com motoristas descendo para prestar continência silenciosa. Alguns comerciantes fecharam as portas em respeito ao cortejo que agora crescia. Enquanto isso, a polícia local finalmente apareceu, chamada pelos fiscais. Mas ao verem o que estava acontecendo, os próprios oficiais baixaram as mãos e deixaram Ernesto passar. Entre os espectadores estava um jovem chamado Rafael, neto de Joaquim, que sequer conhecia o avô.
Ele soube da história por uma amiga que viu o vídeo no celular e correu para encontrar a Marcha. Quando viu Ernesto carregando o caixão de seu avô, suas pernas travaram de emoção. Nunca soube da bravura de Joaquim, apenas de sua ausência durante toda a vida. Ernesto o reconheceu, mesmo após tantos anos, e fez sinal para que se aproximasse. Venha, ele merece ser levado por sangue e por honra, disse, entregando o lado oposto do caixão. Rafael segurou com firmeza, mesmo sem farda, e sentiu nas mãos o peso de uma história esquecida. Ali, avô e neto se reencontravam, mesmo que apenas através da memória e do dever. A comitiva agora era formada por veteranos, civis e até crianças, que caminhavam ao lado dos dois. O prefeito da cidade, pressionado pela repercussão, apareceu minutos depois com uma equipe de imprensa. Tentou se aproximar com um discurso de solidariedade, mas Ernesto o ignorou completamente. A homenagem não era para políticos, e sim para quem havia lutado por aquela terra. Quem lembra de Joaquim nos dias bons não precisa se exibir nos dias de aplauso, disse ele sem parar. As palavras ecoaram entre os presentes e deixaram claro que aquela marcha era legítima. A banda da escola municipal apareceu de última hora e começou a tocar o hino nacional. Com lágrimas nos olhos, o povo cantou junto. E pela primeira vez em muito tempo, a cidade se uniu por algo maior. No meio da multidão, uma senhora idosa assistia a tudo em silêncio absoluto. Era Dolores, viúva de Joaquim, que por décadas acreditou que o marido nunca voltaria. Ela fora avisada por telefone da exumação recente, mas não esperava aquela comoção. Ao ver o caixão, caiu de joelhos e cobriu o rosto com as mãos, soluçando de dor e alívio. Ernesto parou a marcha por um instante e se ajoelhou diante dela com a mão no peito. Ele voltou, Dona Dolores, como eu prometi. Ela levantou-se devagar e tocou o caixão, sussurrando palavras que só ele ouviria. Naquele instante, até o tempo pareceu respeitar o reencontro dos dois. Quando a marcha finalmente chegou ao portão do cemitério, a multidão já passava de 1000 pessoas. Ali, representantes do exército já esperavam, mobilizados após a repercussão nacional. Uma guarda de honra se formou e soldados em traje de gala posicionaram-se ao redor. Ernesto passou o caixão para os braços dos militares com reverência e olhos firmes. Missão cumprida, meu irmão, disse em voz baixa. O caixão foi conduzido por 6 soldados até o túmulo aberto, seguido por aplausos contidos. Rafael e Dolores caminhavam lado a lado, agora unidos pela história de Joaquim. E a cidade, antes indiferente, assistia ao fim de uma jornada com profundo respeito. Antes do sepultamento, Ernesto pediu para dizer algumas palavras. Ele contou quem foi Joaquim, o homem que arriscou a vida por seus companheiros e que foi esquecido por décadas. Relatou a emboscada na Itália, o sacrifício, o silêncio do Estado e a promessa que o guiou até ali. Ao final, retirou do bolso uma medalha a que Joaquim nunca recebeu e a colocou sobre o caixão. Agora sim, meu amigo, você descansa com o reconhecimento que lhe foi negado. Todos aplaudiram de pé, incluindo soldados, civis e representantes oficiais. O hino foi tocado novamente, desta vez por instrumentos militares, e assim o herói caído foi enterrado, não apenas com honras, mas com justiça. Após o sepultamento, Ernesto recusou entrevistas e retornou sozinho para seu alojamento militar. A marcha havia terminado, mas algo dentro dele ainda o incomodava profundamente. Durante a cerimônia, ele percebeu que vários registros militares de Joaquim estavam incorretos ou incompletos. Mesmo com a presença de oficiais, ninguém mencionou os feitos heróicos que ele testemunhou décadas atrás. Ao chegar em casa, abriu uma velha maleta com diários de campanha e começou a buscar provas da bravura de Joaquim. Ali estavam cartas escritas no fronte,
desenhos dos mapas da emboscada e até uma condecoração não registrada. Ernesto sabia que a guerra havia deixado muitos esquecidos, mas não deixaria que Joaquim fosse um deles. Ele decidiu que a verdadeira batalha começava agora, a luta por reconhecimento póstumo oficial. Ernesto procurou o quartel-general da região e pediu audiência com o comandante militar. Foi recebido com formalidade, mas sem a devida atenção que esperava. Apresentou documentos, cartas, relatórios e descreveu cada detalhe da operação de 1944, na qual Joaquim salvara dezenas. O oficial ouviu, mas respondeu que, sem registros formais, não é possível abrir processo de reconhecimento. Ernesto saiu de lá com o sangue fervendo, não por si, mas pelo descaso institucional. Na porta do quartel, foi abordado por uma jovem jornalista chamada Carla Antunes. Ela havia acompanhado a marcha e queria transformar a história de Joaquim em uma série documental. Ernesto hesitou, mas ao ver a sinceridade nos olhos dela, aceitou contar tudo. Carla começou a gravar os relatos com um gravador antigo e uma câmera simples. Sentada em meio às memórias militares, ouvia cada palavra de Ernesto com atenção e respeito. Ele contava não só sobre Joaquim, mas também sobre os outros heróis esquecidos. Era uma história sobre amizade, lealdade, mas também sobre como o Brasil tratava seus veteranos. Com autorização, Carla digitalizou cartas e documentos antigos, criando um dossiê detalhado. Nos dias seguintes, ela publicou trechos em suas redes sociais, que logo viralizaram. A sociedade começou a exigir respostas. Quem foi Joaquim Barreto? Por que ninguém o reconheceu antes? O exército, pressionado, anunciou que abriria uma investigação formal sobre os registros. A matéria ganhou força quando uma emissora de TV nacional procurou Carla para fazer uma reportagem especial. Ela insistiu que Ernesto fosse o entrevistado, em principal, e que o foco fosse a história real, não o espetáculo. Na entrevista, ele relembrou momentos comoventes da guerra e falou do dia em que Joaquim tomou 3 tiros para salvar soldados presos. O país inteiro assistiu em silêncio quando ele mostrou a medalha suja de barro que guardava há décadas. A comoção foi tanta que milhares de veteranos começaram a mandar vídeos contando casos semelhantes. Nas redes sociais, uma hashtag tomou conta. Do Honra para Joaquim. O governo foi obrigado a se posicionar publicamente e agendou uma cerimônia de apuração. Mas o que ninguém esperava era quem apareceria no dia da reunião decisiva. No dia marcado, Ernesto vestiu seu uniforme cerimonial pela última vez. A cerimônia aconteceria no Palácio do Planalto, com presença de ministros e chefes militares. Ele chegou cedo, levando apenas a maleta com os documentos e a medalha de Joaquim. Enquanto esperava na antessala, uma figura idosa, fardada, entrou silenciosamente. Era o general Augusto Lira, único sobrevivente da alta patente que serviu com Joaquim em 1944. Ao ver Ernesto, estendeu a mão e disse: estava esperando o momento de consertar essa injustiça. O general trouxe um diário pessoal que mencionava com detalhes a missão liderada por Joaquim. Com aquilo, não havia mais como negar. O herói havia sido ignorado por décadas. Durante a sessão oficial, Ernesto apresentou seu dossiê, seguido pelo general Lira. Os oficiais, antes frios, agora escutavam em silêncio reverente. Cada carta, cada relato e cada nome mencionado era como um soco na consciência nacional. No final, o ministro da Defesa levantou-se e pediu desculpas públicas em nome do Estado brasileiro. Negar a história de Joaquim foi negar nossa própria honra como nação, disse com voz embargada. Uma nova medalha foi cunhada em tempo recorde, a Cruz da Liberdade, concedida postumamente. Ernesto recebeu-a em nome de Joaquim e prometeu entregá-la à família. A cerimônia virou manchete internacional. Brasil corrige injustiça histórica com o herói da Segunda Guerra.
Ernesto voltou à cidade com a medalha guardada no peito e lágrimas nos olhos. Foi direto à casa de Dolores e Rafael, que o aguardavam na varanda. Ao entregar a Cruz da Liberdade, ajoelhou-se diante de ambos como último gesto de respeito. Dolores segurou a medalha com mãos trêmulas e murmurou: "Ele sempre disse que seria lembrado um dia." Rafael abraçou Ernesto com força, sentindo-se, enfim, conectado a um passado de glória e sacrifício. A cidade inteira os recebeu com aplausos, faixas e até desfile cívico espontâneo. Pela primeira vez, o nome de Joaquim foi incluído no monumento local aos heróis da guerra. Ernesto olhou para o céu, como se seu amigo estivesse vendo tudo de algum lugar. Nos dias seguintes, escolas passaram a estudar o caso de Joaquim nas aulas de história. Veteranos começaram a ser chamados para dar palestras e receber apoio psicológico. O governo federal lançou um programa chamado Memória Viva para recontar as histórias esquecidas da guerra. Carla foi convidada para liderar uma equipe de documentaristas voltada a registrar essas memórias. Ela insistiu que Ernesto fosse o conselheiro especial do projeto, papel que ele aceitou com orgulho. A cidade onde tudo começou passou a se tornar símbolo de respeito aos veteranos. Turistas começaram a visitar o túmulo de Joaquim, agora com uma placa oficial de herói nacional. E o silêncio que antes envolvia aquela história, agora havia se transformado em um grito de reconhecimento. Ernesto, já com idade avançada, passou a receber cartas de jovens militares agradecendo por sua luta. Ele sempre respondia com humildade: "A honra não é um destino, é um dever que se cumpre até o fim." Mesmo com a saúde fragilizada, comparecia a cada homenagem prestada a antigos combatentes. Num desses eventos, reencontrou companheiros que achava que jamais veria novamente. A amizade forjada no campo de batalha agora florescia em tempos de paz e justiça. Sua figura tornou-se referência nacional de integridade, coragem e lealdade. Mas mesmo com a notoriedade, nunca se considerou herói. Para ele, o verdadeiro herói sempre seria Joaquim Barreto, o soldado que a pátria quase esqueceu. Um ano após o início da marcha, uma nova cerimônia foi organizada em Brasília. Desta vez não era improvisada nem resistida, era oficial e respeitada. Ernesto, já mais frágil, foi levado em cadeira de rodas ao evento. Ali, ao lado de Dolores e Rafael, viu crianças desfilando com bandeiras e retratos de Joaquim. O Exército declarou aquele dia como o Dia da Honra ao Soldado Desconhecido, agora batizado com nome e rosto. Quando o hino tocou, Ernesto se colocou em posição de sentido, mesmo com dificuldade. A multidão inteira o imitou, e por um instante todos os presentes sentiram-se parte de algo maior. O herói finalmente tinha seu nome gravado na história, e o homem que o levou até lá também. O tempo passou, e Ernesto começou a escrever suas memórias em um caderno de capa dura. Cada página era preenchida com histórias que nunca haviam sido contadas, mas que mereciam viver. Ele não escrevia por fama, mas por justiça, para garantir que a verdade não fosse enterrada. Seu quarto se transformou em um pequeno santuário de lembranças, medalhas, fotos, mapas e fitas de áudio. Ao terminar o último capítulo, sentiu que sua missão na Terra estava completa. Dolores e Rafael visitavam-no com frequência, levando flores e refeições caseiras. Na última visita, Ernesto entregou a Rafael o caderno e disse: "Agora é você quem deve manter a chama acesa." Rafael prometeu com os olhos marejados: "Eu não deixarei essa história morrer, senhor." Poucas semanas depois, Ernesto faleceu em paz, dormindo em sua poltrona preferida. A notícia se espalhou rápido e a comoção foi nacional. O exército decretou luto oficial e organizou uma cerimônia com honras completas. Militares de todas as patentes compareceram, além de civis que haviam sido tocados pela história.
Carla transmitiu o funeral ao vivo, mostrando o cortejo que cruzou a cidade sob silêncio respeitoso. No túmulo foi colocado ao lado da medalha de Joaquim um novo brasão, com os dizeres: "Quem honra será honrado". Dolores segurou a mão de Rafael durante toda a cerimônia, como quem passava adiante uma responsabilidade. A chuva fina que caía parecia lavar décadas de esquecimento e dor. Rafael, agora com seus 20 e poucos anos, decidiu seguir carreira no exército, inspirado pelo legado. Ingressou na academia militar e, durante os anos de formação, era conhecido como o neto do herói silencioso. Levava consigo o caderno de Ernesto em todas as viagens e treinamentos. Durante uma aula de história, apresentou um trabalho sobre Joaquim e Ernesto que emocionou toda a turma. Seu discurso terminava sempre com a frase: "O heroísmo não grita, ele apenas marcha". Carla, por sua vez, lançou um livro best-seller com base nos relatos de Ernesto. A obra foi adaptada para o cinema e indicada a prêmios internacionais. Mais do que um filme, tornou-se um símbolo de resgate da memória militar brasileira. Anos depois, Rafael foi promovido a capitão e liderou uma comitiva em missão humanitária no exterior. Durante um evento com veteranos de guerra internacionais, foi abordado por um coronel americano. Ao descobrir que Rafael era descendente de Ernesto, o coronel se levantou e o saudou com respeito. A história já havia ultrapassado fronteiras, tornando-se exemplo de dignidade e reparação. Jornais estrangeiros publicaram matérias como "O Brasil que honra seus homens de verdade". Rafael percebeu que aquela marcha de 23 quilômetros, feita por seu avô adotivo, havia ecoado pelo mundo. Ele prometeu a si mesmo que levaria aquele legado até onde fosse possível. A memória de Joaquim e Ernesto se tornava agora parte da consciência militar global. De volta ao Brasil, Rafael decidiu fundar o Instituto Memória de Guerra Joaquim Barreto. O espaço reunia arquivos, exposições, relatos de veteranos e centros de apoio psicológico. Escolas faziam excursões ao local e muitos jovens passaram a ver os veteranos com novos olhos. Carla doou todos os materiais originais coletados com Ernesto para compor o acervo permanente. A entrada do museu era marcada por uma estátua de Joaquim e outra de Ernesto, lado a lado. No pedestal, lia-se: "Um lutou na guerra. O outro lutou para que a guerra não fosse esquecida". Rafael discursou na inauguração e disse: "Enquanto houver lembrança, haverá gratidão". O Instituto se tornou referência nacional e internacional em preservação de memórias militares. A história antes silenciada passou a inspirar novos projetos em várias cidades do Brasil. Outros soldados esquecidos começaram a ser reconhecidos, muitos deles graças a denúncias feitas por cidadãos. O Exército lançou uma campanha de resgate de arquivos e de condecorações perdidas. Dolores, agora mais velha, participava dos eventos sempre que possível, orgulhosa do que sua família havia iniciado. Carla recebeu homenagens por seu trabalho jornalístico com impacto social e histórico. Rafael foi condecorado pelo Ministério da Defesa com a Medalha do Mérito da Memória Militar. Durante a cerimônia, ele ergueu o caderno de Ernesto e declarou: "Essa medalha pertence a ele". O público aplaudiu de pé, não pela farda, mas pela fidelidade à verdade. Com o tempo, Rafael escreveu seu próprio livro, mesclando sua jornada pessoal com a de Ernesto e Joaquim. O título era simples, mas poderoso: Marcha pela Verdade. Ele rodou o país ministrando palestras em escolas, universidades e bases militares. Sempre carregava consigo a velha maleta com os itens originais deixados por Ernesto. O que começou como um gesto de respeito se transformara em movimento nacional. E mesmo diante de aplausos, Rafael jamais se deixou seduzir pela fama. Como Ernesto, acreditava que heróis de verdade são aqueles que não esperam reconhecimento.
A história agora estava onde sempre deveria ter estado, nos livros, nos monumentos e na alma do povo. O tempo seguiu seu curso, como sempre faz. Dolores faleceu, aos 93 anos, tranquila, segurando uma fotografia de Joaquim. Foi enterrada ao lado do marido, sob a mesma bandeira dobrada recebida anos antes. Rafael estava presente, agora major, e conduziu a cerimônia com honra e emoção. Durante o enterro, um coral infantil cantou o hino nacional, algo que Dolores sempre quis. No final, Rafael colocou sobre o túmulo o caderno original de Ernesto, selando o ciclo. Carla, que também estava presente, disse: "Agora tudo está onde precisa estar." Mas Rafael sabia que a missão não terminava ali. Era apenas o começo para as novas gerações. Décadas depois, uma nova geração de brasileiros visitava o Instituto Memória de Guerra. Entre elas, uma menina de 10 anos perguntou: quem foi Joaquim Barreto? A guia respondeu com um sorriso: foi um herói que ninguém conhecia, até que alguém decidiu marchar por ele. A menina apontou para a estátua de Ernesto e perguntou: e ele? Foi o soldado que não aceitou o silêncio, que transformou dor em justiça. Na saída do instituto, os visitantes recebiam uma pequena réplica da medalha Cruz da Liberdade. Rafael, agora general da reserva, assistia de longe, orgulhoso. Sabia que o ciclo da honra estava completo e que a marcha de verdade nunca para. Na última página de um novo livro publicado por Rafael, havia uma dedicatória simples: ao homem que não deixou que a história morresse no silêncio. O nome de Ernesto agora era estudado em cursos de ética, história e liderança. Seu legado vivia nas palavras, nas ações e no espírito de um povo que reaprendeu a valorizar seus heróis. Joaquim Barreto, o herói caído, finalmente descansava com honra reconhecida. E Ernesto, o soldado que o escoltou pela última vez, descansava com a missão cumprida. A história deles virou símbolo de que nenhum sacrifício deve ser esquecido, e que quando um soldado marcha por justiça, a verdade sempre encontra seu caminho.